todos bem-vindos ao programa Animagogia, Educação Espiritualista para um Mundo em Regeneração, aqui na sua TV Saravá Umbanda. E este programa é patrocinado pela Homo Spiritualis, rede de espiritualistas ecumênicos de São Carlos. A expressão animagogia foi criada em 2003 para identificar o processo de mudança de sensibilidade, ou seja, a chamada metanoia, que consiste em superar as atitudes egoístas, substituindo-as por atitudes amorosas, independentemente das vicissitudes pelas quais passamos em nossa vida cotidiana. A palavra animagogia pode ser pensada também como sinônima de reforma íntima, porém, a preferimos por apresentar um caráter universalista e por não estar ligada a nenhuma doutrina religiosa. Esse programa quinzenal, que você vai assistir a partir de hoje, pretende auxiliar todos aqueles que buscam autoconhecimento e transformação interior, difundindo eventos, apresentando de forma crítica livros e filmes espiritualistas, respondendo às questões dos nossos telespectadores e muito mais. E no programa de hoje, vamos estudar a interpretação que o espírito Pai Joaquim de Aruanda, um preto velho que se manifesta através da mediunidade inconsciente de Firmino José Leite, dá para a parábola do bom samaritano. Há uma mensagem do Chico Xavier que ele comenta uma conversa de Cristo com os apóstolos. Cristo tinha acabado de ensinar a história do bom samaritano, e aí os apóstolos começaram a criticar. Você conhece bom samaritano? Sim. Os apóstolos começaram a criticar aqueles que passaram e não socorreram. E começaram a condenar aqueles que atacaram o homem. E aí o Cristo disse: para, o bom samaritano vai muito além do que socorrer o ferido. O bom samaritano vai em não julgar e não criticar, quem ser benevolente com quem não atendeu. E o bom samaritano estende a mão para aquele que agrediu. Esse vídeo que acabamos de assistir foi gravado em 2005 na sede da ONG Círculo de São Francisco, uma instituição espiritualista que não existe mais aqui na cidade de São Carlos. Naquela ocasião, o espírito Pai Joaquim de Aruanda comentava sobre a caridade, buscando interpretar a caridade a partir do ensinamento que aparece no Livro dos Espíritos, ou seja, que a caridade é benevolência, indulgência e perdão. Então, para falar sobre esse tema, ele contou essa parábola, a parábola do bom samaritano. E o interessante é que nessa parábola nós encontramos três questões importantes. Primeiro, Jesus coloca que o bom samaritano é aquele que ajuda o que foi agredido, não acusa e nem agride o agressor, e também não acusa ou condena aquele que não ajuda. Então, aquele que quer ser realmente um bom samaritano precisa amar universalmente. Não adianta você buscar ajudar aquele que foi a vítima numa situação, vamos dizer assim, negativa, e criticar e condenar aquele que foi, vamos dizer assim, o algoz naquela situação. Então, o bom samaritano, aquele que faz a sua reforma íntima, o que está nesse processo de animagogia, como nós falamos, ele precisa vigiar as suas atitudes a todo momento. Então não basta apenas ajudar aquele que foi agredido, aquele que necessita, mas também não criticar, não condenar aquele que foi o algoz, e também não criticar e condenar aqueles que não fazem nada. Porque se você criticar ou condenar quem quer que seja, você já não amou universalmente.
filme Quem Somos Nós, sucesso de bilheteria em todo o mundo, popularizou alguns conceitos e descobertas da física quântica. Hoje, quase todo mundo aceita a informação de que a matéria com a qual nos relacionamos em nosso cotidiano é feita de energia. Albert Einstein, o pai da teoria da relatividade, já afirmava que o materialismo havia acabado por absoluta falta de objeto de estudo. E, há exatamente 30 anos, o espírito Luiz Sérgio, em uma mensagem mediúnica, reproduzida no seu livro Novas Mensagens, diz o seguinte: vocês já ouviram dizer que a matéria se divide em pequenos átomos que são partículas infinitesimais que a compõem. Pois bem, esses átomos são carregados de energia condensada em alto grau. Essa força que se condensa no âmago da matéria é o pivô da existência toda. Falo existência no sentido de vida. Sempre que necessitamos reunir forças, buscamos dentro de nós a energia necessitada. E, em última instância, é aí que vamos encontrá-la. Os estímulos que podem provocar a cessão da mesma, as nossas solicitações, fogem à compreensão dos estudiosos. Embora tentem explicar de várias formas a recuperação de que damos mostra. Sempre que se faz necessário, nossa vontade exerce uma cadeia de estímulos que alcança a força contida nas pequeninas partículas que a cedem. Se fôssemos suficientemente esclarecidos, conseguiríamos energia bastante para removermos montanhas, como disse Jesus. Gradativamente, um número cada vez maior de pessoas descobre o poder mental e todo o potencial energético que possui. E, quanto mais consciência possui, mais movimenta essa energia para o bem, para a regeneração da Terra, para uma vida mais amorosa e fraterna. Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the Chi of Love. Queria que você falasse um pouquinho do Pai Joaquim. Pai Joaquim é um espírito bem polêmico. Ele é um preto velho. Ele se manifesta através da mediunidade de um amigo nosso que mora em Rio das Pedras, perto de Piracicaba. Já aproximadamente 10 anos que ele faz esse trabalho. E o Pai Joaquim, ele não psicografa. Então ele não escreve textos. Ele fala que não sabe escrever. Então, ele passa o ensinamento dele através de palestras. Então, o Firmino é um médium inconsciente. Então, ele não se lembra do que aconteceu durante o transe mediúnico. Então, o Joaquim, ele costuma ir tanto em centros espíritas que aceitam, né, a manifestação de um preto velho, como em terreiros de umbanda, como em centros espiritualistas, e faz palestras. Também nessa linha, como se chama de universalista. O Joaquim fala sobre Buda, sobre Krishna, sobre Lao Tse, sobre Jesus, Paulo. Não tem preconceito. Desenvoltura e... ele não se prende a nenhum rótulo. E o trabalho dele, nesses 10 anos, o Firmino tem registrado. Então, quer dizer, com algumas exceções, a maioria das palestras ele grava. E depois ele transcreve e põe na internet. Então tem um site do Firmino na internet, onde ele vai colocando as transcrições das palestras.